Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 7 de maio, estamos com o Alimento Diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança, esse é o volume 1, a Igreja dos Primogênitos. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 4, são estes que o Pai procura. Ó Senhor Jesus, de fato, o Senhor está nos buscando, né? Senhor Jesus, buscando aqueles filhos espirituais, aqueles que abrem mão de tudo, né, para fazer a sua vontade. Ele quer contar, né, com cada um de nós. Ó Senhor Jesus, e para isso, né, Ele precisa que a gente esteja no Espírito, né? Senhor Jesus, Ele quer nos entregar Ele mesmo, Ele quer nos entregar a sua glória. Ó Senhor Jesus, né, confirmando tudo aquilo que nós temos feito por meio dEle, mas tudo precisa partir dEle. Ele é o princípio de todas as coisas, e para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo o Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante é sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 13, versículos 31 e 32. Ó Senhor Jesus. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Ó Senhor Jesus. Capítulo 17, versículo 5. Ó Senhor Jesus. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 13, versículo 33. Ó Senhor Jesus. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ó Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Ó Senhor Jesus. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. João capítulo 14, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Jesus abriu a porta da glória para o homem. Ó Senhor Jesus. Os capítulos 14 a 17 de João são o ponto mais elevado do plano de salvação de Deus para o homem. Essas palavras foram faladas por Jesus, pois essa revelação é grandiosa demais para algum homem transmiti-la. É difícil até mesmo explicá-la com o nosso vocabulário. Ó Senhor Jesus. Enquanto estava com os 12, durante a ceia, Jesus disse: um dentre vós me trairá. Eles não sabiam de quem o Senhor falava. Então Pedro fez sinal a João, pedindo que este lhe perguntasse a quem ele se referia. A resposta de Jesus foi: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Ele entregou a Judas e disse: o que pretendes fazer, faze-o depressa. E Judas saiu. Ó Senhor Jesus. Satanás achou que conseguiria frustrar os planos de Deus matando Jesus. Ele não sabia
que a morte de Cristo era o início da execução do plano de salvação de Deus para o homem. Sua morte levaria o homem à glória de Deus. Jesus morreu como um varão perfeito. Ele foi aprovado. Portanto, Deus não o deixou na morte, mas o ressuscitou e recebeu-o na sua glória. A humanidade de Jesus foi recebida e inserida no Pai e abriu a porta para entrarmos também. Ó Senhor Jesus, lemos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Muitos interpretam que Jesus morreu e até agora não voltou, porque está construindo mansões celestiais para nós. Isso não está correto. O Senhor não falava aqui de sua segunda vinda. Ele falava que voltaria como o Consolador, o lugar que Jesus prepararia por meio de sua morte e ressurreição. Se refere ao próprio Pai. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Com sua morte e ressurreição, Jesus foi recebido na glória do Pai. Ele foi glorificado. Isso abriu a porta para que nós pudéssemos ser inseridos na glória de Deus. Ó Senhor Jesus! Quando Tomé disse que não sabia o caminho para onde Jesus iria, ele respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé, assim como nós, via apenas as coisas materiais. Esse versículo não diz: ninguém vem para as mansões celestiais. Não, aqui diz: ninguém vem ao Pai. Ou seja, o lugar que o Senhor estava preparando para o homem é o próprio Pai. Ao ser glorificado, Jesus preparou o caminho para o Pai receber-nos. Hoje, Ele está conduzindo os muitos filhos de Deus à glória. Ó Senhor Jesus! O versículo a seguir nos mostra a unidade do Deus triuno. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quando você vê o Filho, vê também o Pai. Ó Senhor Jesus! Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Hoje temos um advogado junto ao Pai. Ele conhece o homem e pode compadecer-se de nós. Ele nos compreende e conhece nossas dificuldades. Por isso, podemos até fazer coisas maiores do que ele fez enquanto esteve aqui. Ó Senhor Jesus! E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O verbo habitar está no presente, e se refere ao Senhor, que é o Espírito da verdade, que estava com eles. Estará em vós, refere-se ao Espírito, que eles receberiam após a glorificação de Jesus. O Senhor voltou para os discípulos como o Espírito da verdade. De tudo o que precisamos, o Espírito da verdade nos traz a realidade. Se eu preciso de humildade ou mansidão, o Espírito da verdade me traz a realidade disso. Portanto, o Consolador, o Espírito da verdade, intercede por nós e advoga a nossa causa, suprindo-nos com a realidade de tudo o que precisamos. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O Senhor ele abriu a porta para nos inserir na glória do Pai. Ele morreu, ressuscitou. Senhor Jesus! E foi aprovado por Deus. Por isso, de fato, ele foi ressuscitado. E quando ele foi ressuscitado, ele voltou para o Pai, pediu para ser glorificado com a mesma glória que ele tinha antes, mas agora ele tinha um elemento a mais. Ele tinha a sua humanidade elevada. Ó Senhor Jesus, ele viveu como um homem perfeito, e levou essa humanidade para o Pai. Por isso que hoje, ele é o Espírito da verdade, o Espírito da realidade. Senhor Jesus, para nos trazer a realidade de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, de fato que a gente precisa aprender a ir diante dele, invocar o nome do Senhor, valorizar a palavra. A palavra lá é o meio, o veículo que Deus usa para nos trazer a sua realidade, a sua glória, a sua pessoa. Nós já temos visto aqui desde o alimento diário anterior, quando começou a falar do ministério da glória, o ministério da nova aliança, deixou para nós muito claro, o ministério da glória, da nova aliança, da verdade, da ressurreição.
né? O irmão colocou para nós, os irmãos colocaram para nós, né, vários pontos aí para a gente poder perceber, né? Em primeiro lugar, a gente tem que perceber que, né, é a nova aliança, né? Não é da letra, mas é do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito que dá vida. Hoje, infelizmente, a maioria dos cristãos está simplesmente na letra que mata, né? Senhor Jesus. Como a gente já viu essa semana, né, a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, tirou a simplicidade do homem, né? Antes o homem ia diante de Deus e o que Deus falava, né, era aquilo que ele desejava fazer. Mas hoje não, hoje o homem quer usar seu intelecto, né, ele quer usar, né, sua capacidade própria. Ó Senhor Jesus, Deus ele até permite, né, você ir até um certo ponto, né, Senhor Jesus, depois disso você não consegue mais avançar. Nisso muitos ficam ali estagnados, né, espiritualmente, começam a procurar outras coisas, né, Senhor Jesus. E aí começam, né, muitos caminhos, né, muitas doutrinas, muitas situações. Ó Senhor Jesus, a gente pode pegar, né, o próprio exemplo do povo de Israel. Né? A gente tem ali, né, no original, ali, a gente tem ali para a palavra de Deus, a gente tem duas escrituras ali, né, basicamente. A gente tem ali a Torá, né, que é a palavra de Deus, tudo aquilo que foi escrito, né, Senhor Jesus. E nós temos a Talmud, né, que são várias Talmud, né, que são como os irmãos falam, são as jurisprudências, né, são as situações que foram acontecendo, os estudos que foram acontecendo dentro da palavra, né, situações e pessoas foram dando estudo atrás de estudo, né, vários livros, né, Paulo ele fala isso várias vezes, né, os livros, né, Senhor Jesus, fala dos livros da lei, né, então foram acrescentadas muitas e muitas coisas, né, e hoje quando você vai estudando a palavra você vê que realmente tem muito estudo por aí, né, Senhor Jesus. Mas o que acontece é que o povo de Deus durante um bom tempo, né, passou a dar mais valor para os estudos do que para a palavra propriamente dita. Por isso eu tenho sempre compartilhado aqui, né, a gente precisa conhecer a palavra e não uma interpretação da palavra. Hoje, às vezes você vai conversar com cristãos e ele fala, irmão, a palavra fala isso, isso e isso. Aí você fala assim, aonde que está escrito isso? Não sei. Ele repete uma interpretação da palavra, né? E aí passa para outro, e cada um vai ter o seu entendimento. É como aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Uma pessoa tem uma frase, fala para outro, fala quando chega no final, não é nada daquilo que foi falado no início, porque cada um vai colocar naquilo que entendeu, aquilo que ouviu, né, Senhor Jesus. E aí vai ficando uma bagunça, né? E a gente vai vendo né, a respeito da história da igreja, né, que a palavra foi sendo diluída com o tempo. Ó Senhor Jesus, hoje as pessoas acham estranho, né, você tocar na palavra pura de Deus, né, você ler o versículo, você trazer algo que não seja doutrinário, que não seja algo que tenha a ver com os usos e costumes e outras coisas. Ó Senhor Jesus, né, o Senhor está mostrando para nós que a gente de fato precisa voltar à palavra pura. Por isso que hoje muitos ainda estão na interpretação ainda de que, olha, Jesus foi preparar o lugar, são as mansões celestiais, ele está caprichando e tal. Não, o Senhor estava falando a respeito do Espírito, né? Como a gente viu, né, no dia de ontem, né, e no vídeo da palavra, né? Aconselho todo mundo a poder ouvir, né? Senhor Jesus, né, assistir ali, né? Tem sempre embaixo na descrição aqui, tem o vídeo da semana, tem um tutorial. Meu irmão fala disso, né? De que alguém chegou e falou, não, é uma heresia dizer que não havia o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, a palavra ali, né, João não fala que não era o Espírito Santo, fala que o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não fora glorificado. Ó Senhor Jesus, nós como filhos de Deus precisamos compreender isso, né? Jesus ele é o próprio Deus, né, que se encarnou, passou por um processo de viver humano, né? Então a gente não pode achar que, olha, a vida humana e a vida divina são coisas separadas. Ó Senhor Jesus, não, o Senhor tem mostrado para nós que cada vez a gente precisa estar mais junto, mais mesclados. Ele quer trabalhar isso em nós, ele quer trabalhar na nossa pessoa, na nossa personalidade. Como eu já tenho visto, né? Deus criou o homem do pó da terra, mas até aquele momento o homem era inerte, né? O homem não tinha vida propriamente dita, era um boneco de barro. Mas quando Deus soprou, né, na narina do homem o fôlego de vida, né, soprou o Espírito para dentro do homem, né, ali o homem foi feito alma vivente. Então naquele momento foram criadas duas coisas eternas, né? O nosso corpo ele é temporário, a única coisa que nos liga a essa terra é o nosso corpo. Por isso que ele foi tomado, né, do pó da terra. E acabou por aí, né? Agora, o nosso ser, né, que a nossa personalidade está na nossa alma, né? E o Espírito é onde, a parte mais profunda do nosso ser, que é onde Deus deseja habitar, deseja se mesclar conosco. Mas ele só pode fazer isso a partir do momento que a gente crê. Quando você crê, você é salvo. O que é ser salvo? É ter Deus dentro de você.
não é aceitar uma doutrina ou ter esclarecimento disso e daquilo, né? Não é ter força para poder resistir às tentações, não, é ter Deus dentro de você. Foi isso que Jesus realizou na cruz. O inimigo pensou, olha, vou acabar com Jesus agora, vou levar ele para a cruz, acabou. Não, mas ali era o início, era o processo que Cristo precisava passar, morrer por nós, né, Senhor Jesus, para se tornar o Espírito da vida. Né? Por isso que ele roga ao Pai, né, para ser glorificado com a mesma glória que tinha antes. Então, Deus né, com isso mostra para nós, né, que o próprio Senhor Jesus agora, né, ele tinha uma vida diferente, porque ele foi acrescido da vida humana. A própria leitura que a gente viu hoje, né, e outras porções da leitura que a gente já viu, mostra que o Senhor, né, ele veio para nos dar vida. Ele veio, teve um viver humano, viveu a nossa semelhança, né, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Por isso que ele pode nos socorrer, por isso que ele é o advogado. Porque ele compreende, ele sabe o que é padecer. Ele sabe quais são as nossas necessidades, quais são os nossos problemas. Ó Senhor Jesus, então ele vem, né, como um homem, e também como um homem ele nos guia. Ele nos mostra também o caminho da vitória, o caminho, né, para a gente poder contornar as situações, né, sempre ter uma saída para cima. Ó Senhor Jesus. Né, por quê? Porque ele sabe como que é a natureza humana. Né, a gente viu, se eu não me engano, foi na leitura de ontem, né? A gente viu ali em João ali que fala que o Senhor não precisava que ninguém desse testemunho para ele, né, do que era o homem. Ele conhecia muito bem a natureza humana. Então ele foi tentado, né, ele, né, passou por várias situações ali, Senhor Jesus. E ele sabia muito bem, né, mas ele conseguiu resistir a todas elas sem pecar. Por quê? Porque vivia diante de Deus. Por isso a gente não pode ficar simplesmente tendo um conceito de glória, um conceito de santidade. Né? A santificação, né? A santidade não tem nada a ver com comportamento, embora você vá ter um comportamento sim nesse Senhor Jesus. Mas a santidade tem a ver com receber os atributos divinos. Ó Senhor Jesus, e para isso a gente precisa do Espírito. Né? Deus criou o homem, Deus queria trazer o homem para a sua glória, mas tem uma incompatibilidade aí. Né? O nosso Espírito, né? Deus soprou ali, pertence totalmente a Deus, está tudo certo. Por isso que quando a gente recebe a salvação, o primeiro item salvo em nós é o nosso Espírito. A salvação da nossa alma vai levar a nossa vida toda, porque é algo de transformação. Nós precisamos ser transformados pelo Senhor. É por isso que mostrou que Jesus ele abriu essa porta da glória. O homem foi colocado no jardim, deveria ter comido a árvore da vida, né, que tipificava o próprio Deus, e recebeu Deus dentro de si, mas comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era morte, né, que representa o próprio diabo, com a sua natureza pecaminosa, mentirosa. É isso que ele faz conosco hoje, nos dando uma vida independente da vida de Deus, leva você a pensar, raciocinar por si mesmo, longe da esfera da ação de Deus. Ó Senhor Jesus. E assim ele enganou o homem, por isso que Deus colocou o homem para fora do jardim, para que o homem não tomasse, né, da árvore do conhecimento, da árvore da vida agora, que já tinha tomado da árvore do conhecimento, para que o homem, né, primeiro resolvesse o problema do pecado, antes de fato poder tomar a vida de Deus. E foi isso que Jesus fez. A gente vê, né, Paulo explica isso muito bem, o livro de Hebreus explica muito bem. Ultimamente os irmãos têm entrado nessa questão de Hebreus e tem ficado para nós cada vez mais claro nesse Senhor Jesus. Hebreus é explicado de várias formas ali. Olha, o sangue de bode, de bois, de ovelhas não pode resolver o problema dos pecados, porque você sacrifica uma vez e tem que estar sempre voltando e sacrificando novamente. Mas o sacrifício de Jesus foi uma vez por todas. Esse sim remove pecados. Então a gente precisa perceber isso. Quando Jesus veio, aí sim foi aberta a porta para a glória de Deus. Aquilo que Deus queria fazer, que era introduzir o homem, né, para dentro da sua glória, para dentro de si mesmo, conseguiu fazer em Jesus. Mas acontece, nós temos uma vida complicada. Ó Senhor Jesus, então ele precisa ir nos descomplicando. Né? Para descomplicar, tem que inserir o Espírito, mais e mais Espírito. Então, não adianta só o Espírito ficar no nosso espírito ali. A gente precisa tocar na palavra, né? Ir diante do Senhor, orar, desfrutar, ter comunhão, né? Buscar conhecimento da palavra, buscar discernimento. Né? O Senhor quer nos dar espírito de sabedoria e de revelação. Né? Senhor Jesus. Mas na hora de a gente aplicar, é sabedoria e prudência. Porque senão a gente pode cair no orgulho. Ó Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós, Jesus ele abriu a porta da glória, porque ele morreu por nós, resolveu de uma vez por todas os problemas dos nossos pecados, ó Senhor Jesus, né? E se tornou o Espírito da vida. Por isso que quando ele aparece para os discípulos, ele soprou para dentro dos discípulos, né, o Espírito Santo.
né, Senhor Jesus. Então, né, o homem recebeu 2 sopros, né, o primeiro, né, que fez o homem ser o homem vivente, né, a alma vivente, né, Senhor Jesus, né, nos deu vida, né, então ali fomos gerados em Adão, né, mas Cristo, ele é o último Adão, né, Senhor Jesus, porque ele nos deu para nós o segundo sopro, que é o Espírito que dá vida, o Espírito que quer nos trazer toda a realidade. Mas como ele tocou aqui, né, no capítulo 14 a 17, isso vai ficando cada vez mais claro para nós, né? Hoje a gente está mesclando isso com Hebreus, está ficando riquíssima essa palavra, né, Senhor Jesus, mas como ele tocou, né, é o ponto mais elevado do plano da salvação de Deus para o homem, mas é tão elevado, né, que não tinha como o homem transmitir isso, por isso que João pegou e escreveu exatamente o que Jesus falou. E hoje a gente precisa de discernimento no Espírito, é difícil explicar, é difícil até mesmo você compreender, mas o que a gente precisa fazer? Ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, quanto mais a gente tocar na palavra, mais a gente ouvir a palavra profética, mais a gente vai conseguir compreender. Por isso a gente tem que estar bastante claro, né, que a morte de Cristo foi o início, né, da execução do plano de salvação de Deus para o homem. Né? Somente a morte de Cristo ia levar o homem para a glória de Deus, porque Cristo foi o primeiro. Então hoje, né, por isso que nós somos o corpo de Cristo. Quando Deus olha para nós, ele não vê o Márcio defeituoso, ele vê o Márcio corpo de Cristo, ele vê o Márcio trabalhado por Cristo, o Márcio lá na frente, pronto, né, ali totalmente compatível com a sua vida. Jesus, ele viveu todo o tempo, né, voltado para Deus, por isso que ele não ficou na morte, ele foi aprovado, foi um varão aprovado por Deus, um varão perfeito. Ó Senhor Jesus, por isso que Deus o ressuscitou, né? Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa crer, né, que ele morreu por nós, mas também que Deus o ressuscitou dentre os mortos, né? Se a gente confessar, né, crer no coração, né, e confessar com a boca, né, Senhor Jesus, a gente vai ser salvo. Ó Senhor Jesus. Então por isso eu estou mostrando para nós, né, a salvação é todo esse processo que o Senhor fez por nós. Não sou eu que mantenho a minha salvação com o meu procedimento, com isso, com aquilo. Não, isso aqui é para ganhar mais de Deus, é para glorificar a Deus, é para Deus cumprir a sua vontade, é para Deus me transformar. Ó Senhor Jesus. Né? Mas o processo de salvação iniciou com o Senhor. Né? Há um homem na glória. Né? Jesus foi levado à glória do Pai. Por isso fala, Pai, me glorifica, né, contigo mesmo. Ó Senhor Jesus. Isso mostrou, olha, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Né, Senhor Jesus? Então o Senhor falou, é para onde eu estou. Onde Jesus estava nesse momento que estava falando essa palavra? Ele estava no Pai, né? Ele estava no Espírito, ali vivendo diante do Pai. E por isso ele falou, para onde eu estou, estejais vós também. Mas para a gente poder receber, para a gente poder entrar nesse lugar onde o Senhor estava diante do Pai, nós precisávamos do Espírito. Até aquele momento, só Jesus tinha recebido o Espírito no seu interior. Né? Por isso que a Bíblia mostra para nós desde o início, olha, o nascimento de Jesus foi assim. Achando-se Maria grávida do Espírito Santo, então houve algo diferente ali. Ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente tem que perceber, o Senhor foi o primeiro homem com o Espírito Santo, e ele passou isso para nós, né, a partir do momento quando a gente crê na sua obra de redenção, né, Senhor Jesus, mas ele realizou isso de uma vez por todas na cruz. Ó Senhor Jesus, por isso que fala aqui, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Não é ir para o céu, ir para as mansões celestiais, não, é ir para o Pai. O lugar que Jesus queria preparar não eram mansões, ele está lá construindo, não, o lugar que ele queria nos preparar não está falando da sua segunda vinda, mas está falando do Espírito da realidade. Né, Senhor Jesus, por isso a gente tem que ter clareza sobre isso. Jesus morreu na cruz, né, Senhor Jesus, mas ele não, né, morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados. Isso eu creio que a maioria dos cristãos tem clareza sobre isso. Mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou. Mas não ressuscitou simplesmente para ascender aos céus e ficar lá sentado, não. Ele ressuscitou para se tornar o Espírito da realidade. Por isso que ele falou, não vos deixarei só, né, vos enviarei o outro Consolador, o Espírito da realidade, que o mundo não pode ver, não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem é esse que habitava convosco? Quem habitava ali com os discípulos a quem Jesus estava falando a respeito disso? Né? Era, né, que estava ali no meio dos discípulos ali, olha, o Espírito da realidade já habita convosco. Quem que estava habitando ali? Jesus com os discípulos. Né? E estará em vós.
Quando ele fosse glorificado e pudesse soprar esse Espírito para dentro do homem. Porque agora estava cumprindo a redenção. Então Deus já olha para o homem, já não vê o homem como um homem pecador, um homem sujo. Olha para o homem e vê Cristo no homem. Obviamente, né, olha para o homem salvo, né? Aquele que é pecador ainda Deus deseja salvá-lo. Ó Senhor Jesus. Mas quando a gente é salvo, né, a gente é feito nova criatura. Né? A gente já viu, né, durante semanas, outras semanas, né, o primeiro homem da terra é terreno. Né? E assim são todos os demais homens terrenos. Mas assim como foi o homem terreno, né, e todos os demais são terrenos, assim também o celestial, os demais também precisam ser celestiais. Então a gente precisa ser celestial quando? Quando a gente crê no Senhor. E a gente vai receber tudo isso, né, quando a gente crê. Quando Jesus foi glorificado, né, foi algo para o futuro, para os discípulos. Estará em vós, foi glorificado, agora soprou para dentro deles. Mas para nós, a partir do momento que a gente crê, a gente já recebe tudo isso do Senhor. Ó Senhor Jesus. E por isso ele tocou, né, o Espírito da verdade nos traz toda a realidade. Tudo aquilo que a gente precisa para a transformação da nossa vida está no Senhor, está no Espírito. Então, se eu preciso de mansidão, de humildade, de esclarecimento, de revelação, tudo isso está no Espírito. Então a gente precisa fazer o quê? Exercitar o Espírito. Ele quer nos suprir, quer cuidar de nós, quer nos trazer toda a realidade que nós precisamos. Vamos exercitar o Espírito e Ele vai trazer para nós aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.